Visões Populares, o podcast que conecta você a vozes que fazem a diferença. Boa tarde, está começando mais um Visões Populares, onde a gente traz para você, querido ouvinte, querida ouvinte, entrevistas exclusivas produzidas pelo Brasil de Fato de Minas Gerais. São muitas barreiras, mas quando eu penso nisso, quando eu acho que isso vai ser difícil superar isso, eu me inspiro nas mulheres, né, nas nossas ancestrais, né? Se eu estou aqui hoje é porque elas brigaram, e elas brigaram numa situação muito pior do que a que nós estamos hoje. Então, se lá atrás, com toda aquela dificuldade, com toda até violência, a gente sabe que muitas perderam a vida, foram torturadas, foram presas, se elas não amarelaram, né, não sou eu que vou amarelar. Eu sou a Flora Vilela e essa semana o Visões Populares traz uma entrevista do meu colega de redação, o Jean Silva, com a Carmen Lúcia Gonçalves Rodrigues, recém-eleita primeira coordenadora geral do Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais, o Sindipetro-MG. A Carmen tem uma trajetória de 3 anos de atuação no Sindipetro e acumula uma longa participação nas lutas, mobilizações e greves enquanto trabalhadora da refinaria Gabriel Passos, a REGAP. Ao longo da conversa, eles abordaram temas como a participação das mulheres em posições de poder e nos processos de tomada de decisão, a misoginia, os direitos trabalhistas, as privatizações e a importância das eleições de 2026 para o setor petroleiro. Então não se esquece de curtir, de comentar por aqui o que achou e compartilhar com quem se interessa pelo tema. E bora para a entrevista. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Primeiro de tudo, eu quero parabenizar você pela eleição para a coordenação geral do Sindipetro. Acho que é uma conquista bastante importante, principalmente se tratando desse lugar, vamos dizer assim, né, que até vamos entrar na primeira pergunta, historicamente masculina. Eu queria ver de você, agora você assumiu a coordenação do Sindipetro de Minas Gerais, em uma categoria, como eu disse, historicamente masculina. O que esse momento representa para você pessoalmente e para as trabalhadoras petroleiras de Minas Gerais? Olha, pessoalmente, para mim representa um desafio e uma responsabilidade muito grande. A gente sabe que uma mulher ocupando um espaço tipicamente masculino, ela é muito mais visada e muito mais cobrada do que um homem seria, né, na mesma posição que eu. Na verdade, eu ainda nem assumi a coordenação, ainda não, a gente ainda vai ter, né, a posse da nova diretoria, mas eu devo confessar para você que eu ainda estou um pouco em choque, assim, um pouco assustada. Tipo assim, como é que eu vim parar aqui? Mas ao longo do tempo a gente vai aprendendo aí, né? Aprende fazendo. E para as outras mulheres da categoria, eu espero ser voz, ser acolhimento, ser confiança, ser incentivo, ser exemplo e trazer outras mulheres também para o sindicato, para a luta da categoria petroleira e poder, né, combater, né, os males que ainda permeiam no nosso meio, né, industrial, machismo, misoginia, assédio, muitos problemas que a gente ainda lida com eles ainda nos dias atuais, né? Certo. E são quantos anos de sindicato, cara? Na verdade, são 3 anos só. Eu sempre participei de todas as lutas, de todas as greves, até ajudava a organizar o pessoal, mas mais informalmente. Porque logo que eu entrei para a REGAP, para a Petrobras, eu tinha 3 crianças pequenas, né? Aí a gente esbarra aí nessa barreira dos cuidados, né? Mas a luta já vem de muito tempo, né? De mais tempo. Sim, mais tempo. Sempre participei. Desde que entrei lá, eu sempre participei tentando organizar o pessoal, tentando ajudar o sindicato, né? Só que de dentro da empresa, não dentro do sindicato ainda. Entendi. Bom, pegando carona nisso que você acabou de falar, o movimento sindical, acho que em todas as áreas, né, ainda enfrenta dificuldades para ampliar a presença feminina nos espaços de direção. Você mesmo é um exemplo disso, sendo a primeira a coordenar o Sindipetro de Minas Gerais. Quais foram os principais desafios que você encontrou ao longo da sua trajetória, mesmo por meio das mobilizações, até chegar à coordenação do sindicato? A primeira barreira que a gente encontra, pelo menos as mulheres da minha geração, é a educação que você recebe. Você não é educada para
contestar, vou ser educada para mais concordar do que discordar, para mais escutar do que ouvir, para ser conciliadora. Então, tudo ao contrário, né, do que um sindicalista normalmente é. Então, essa a primeira barreira a se quebrar, é essa aí, com você mesmo. E depois aí vem a situação também como eu falei para você, do machismo, né, que ele também reforça isso, né? O machismo também quer te silenciar, quer te manter num lugar subalterno, não quer que você se rebele, e a gente tem que lutar contra isso. São muitas barreiras, mas quando eu penso nisso, quando eu acho que isso vai ser difícil superar isso, eu me inspiro nas mulheres, né, nas nossas ancestrais, né? Se eu estou aqui hoje é porque elas brigaram, e elas brigaram numa situação muito pior do que a que nós estamos hoje. Então, se lá atrás, com toda aquela dificuldade, com toda até violência, a gente sabe que muitas perderam a vida, foram torturadas, foram presas. Se elas não amarelaram, né, não sou eu que vou amarelar. Então, a gente vai com medo, mas vai assim mesmo. A gente enfrenta nossos medos, né? Eu acho que o patriarcado, o machismo, ele nos mantém no nosso lugar, principalmente usando medo. A partir do momento que você enfrenta seus medos, aí a coisa flui melhor. Bem interessante essa colocação sua, Carmen. Bom, em entrevistas anteriores, você já tinha até comentado sobre isso, você destacou que somente as mulheres conseguem compreender profundamente situações como misoginia, assédio moral, assédio sexual, né? Como você pretende transformar, a partir desse cargo que você está assumindo agora, essas pautas em ações concretas dentro do sindicato para que isso tenha uma queda ou diminua ao longo do tempo? Olha, essa semana eu me surpreendi com o fato de só a minha presença lá, só de eu ter sido eleita coordenadora do sindicato, as mulheres já estarem me procurando mais para falar sobre esses assuntos, porque elas enxergam ali alguém que vai entender o que ela está falando, alguém que não vai achar que ela está exagerando, que ela, né, está fazendo vitimismo. Então, é só a minha presença ali, eu acho que já vai ajudar. Além disso, no ano passado, nós fizemos uma reforma no nosso estatuto, nós criamos uma Secretaria de Mulheres e Combate às Opressões. A ideia é colocar essa secretaria agora para funcionar, para a gente ter ali um espaço de acolhimento, de escuta, de orientação, né, até jurídica, se for necessário. E também eu conto com isso, eu falo com as pessoas da empresa, agora de mais direcionadas às mulheres e às populações vulneráveis, que eles são nossos olhos e ouvidos lá. Então, eu quero criar essa rede que traga para mim, né, a gente precisa disso, o que está acontecendo lá, porque o sindicato ele não tem como estar lá o tempo todo enxergando o que está acontecendo. Então, eu quero essa abertura para que os casos cheguem até nós, para a gente poder dar o tratamento que a gente puder fazer, né, lutar contra isso aí, junto à empresa. Ô Carmen, o Sindipetro de Minas Gerais, ele possui uma longa trajetória de atuação em defesa dos direitos trabalhistas, da Petrobras, da soberania nacional, além da participação histórica em mobilizações sindicais e democráticas do país, que acredito que você também já deva ter participado bastante em cima disso. Sim. Quais serão as prioridades da sua gestão diante dos desafios atuais enfrentados pela categoria petroleira? E eu queria que você também fizesse uma observação com relação às privatizações nesse setor. Então, as privatizações, quando a pessoa chega para trabalhar na Petrobras, eu falo com ela, olha, trabalhar aqui é um privilégio, mas é também uma responsabilidade e é um suspense constante, porque privatizações é um desafio constante para a nossa categoria. A nossa empresa ela é muito lucrativa, ela é muito estratégica e ela vai estar sempre ali no alvo, né? Ela é sempre alvo do mercado, eles sempre vão cobiçar muito, ela é a joia da coroa. Então, essa luta para nós é constante. Desafios, nós temos vários desafios. Além desse, né, do combate à privatização, nós temos desafios, por exemplo, de readquirir aquilo que foi tirado, né, no pós-golpe. A empresa foi fatiada, nós perdemos muitos ativos e nós temos o desafio de rever isso aí para nós.
Além disso, nós perdemos direito também nesse governo pós-golpe, esse governo neoliberal. Ele tirou muitos direitos da categoria, que nós também estamos lutando para conseguir reaver. Aprofundou muito a questão da terceirização. Setores que antes eram primeirizados, hoje estão terceirizados, nós estamos lutando para reaver esses setores. Teve uma saída muito grande de efetivo da companhia com os planos de demissão voluntária, muitas pessoas se aposentaram por incentivo, e isso o quadro ficou muito defasado, então tem também a recomposição de efetivos. São muitos desafios. Agora, eu acho que tem 2 desafios principais que nós precisamos superar para poder conseguir os demais. Depois do golpe da Dilma, a Petrobras ela teve um ataque muito grande, não só a estrutura dela, né, de ter sido desmembrada e ter partes privatizadas, mas também a imagem da Petrobras, né? A Lava Jato, aquela questão da corrupção, da grande guerra que a mídia fez, né, contra a empresa, no sentido realmente de desgastar a imagem da empresa, que era tido, né, como um patrimônio do povo brasileiro. Eles queriam justamente apagar essa imagem para que a população não lutasse contra a privatização da empresa. Então, o desafio de recuperar essa imagem da Petrobras como um patrimônio nacional, uma impulsionadora do desenvolvimento da nossa indústria, isso é um desafio que nós temos que superar para a gente conseguir o apoio da sociedade para fazer o resto. Além disso, eles fizeram, através de várias ações, eles promoveram uma mudança cultural dentro da empresa, no sentido de tornar os pensamentos menos coletivos, mais individualistas, e também cortar aquela sensação, aquele sentimento que o funcionário tinha de pertencimento, de pertencer a um time, a um grande time, a uma empresa que trabalha para o seu país. Isso também, através de várias pequenas ações, isso foi implantado lá. E eu acho que isso também é um desafio, a gente reverter essa mudança cultural. A gente partir mais para a cooperação e menos para a competição, mais para o coletivo, menos para o individualismo, e ter realmente aquele sentimento de que o nosso trabalho ali não é só para o nosso sustento. A gente tem ali uma missão maior, a gente faz parte de um time, a gente quer servir o nosso país, a gente quer ver o desenvolvimento do nosso país. Essas 2 mudanças aí, eu acho que são os principais desafios que a categoria, né, que todos os sindicatos, a categoria petroleira tem hoje, para a gente poder alcançar os demais. Ô, Carmen, pegando assim, carona, nesses desafios que você pontuou, mas eu queria colocar essa questão. Como que você enxerga o governo Lula auxiliando nesses desafios que você acabou de descrever? Então, o governo Lula é um governo em disputa, né? O Lula tenta avançar para um lado, o Congresso puxa ele para trás. Sem dúvida, ele tem ajudado em alguma coisa, mas é essencial para que nós conseguimos recuperar algumas coisas, apesar que ainda existem muitos traços neoliberais na gestão da empresa, mas que a empresa, assim como o governo, a empresa, ela está em disputa. Para a gente é essencial, para a gente conseguir avançar mais, a gente não só reeleger o Lula para a presidência, mas a gente conseguir eleger também um Congresso mais comprometido com as nossas causas e com a soberania do país. Porque não adianta, né, o Lula puxar para um lado, o Congresso puxar para o outro. Que é o que a gente está vendo lá, é pouquíssima coisa. O Lula consegue assim, aprovar sem ter cortes, sem ter a influência negativa do Congresso. Agora, voltando às questões trabalhistas, né, e nos espaços que as mulheres precisam ocupar, a dupla jornada e a divisão desigual das tarefas domésticas ainda afastam muitas mulheres da política e do sindicalismo, né? Como o sindicato pode criar mecanismos para incentivar e garantir maior participação feminina nos espaços de decisão? Então, na verdade, esse é um desafio da nossa sociedade, né? A política de cuidados, a política pública de cuidados é uma briga também que está aí na pauta, porque essa tarefa dos cuidados sempre sobra mais para a mulher. É sempre a mulher que deixa a carreira um pouco de lado, é sempre a mulher que deixa, por exemplo, de participar dos espaços de luta para poder ficar com os filhos. Dentro da Petrobras, nós já conseguimos alguns avanços. Eu não sei se eu falei aqui, vou falar agora,
A FUP, a Federação Única dos Petroleiros, né, a federação que o Sindipetro MG é afiliada, ela tem um coletivo de mulheres. As mulheres de todo o país, dos sindicatos de todo o país, se unem nesse coletivo para tratar de assuntos, né, e de pautas que são muito nossas. E esse coletivo hoje ele tem uma força dentro da FUP. E nós já conseguimos aprovar algumas pautas nesse sentido: extensão de licença maternidade, extensão de licença paternidade, campanhas sobre parentalidade dentro da Petrobras, de incentivo à parentalidade ativa, participação dos pais. Além da Petrobras, também ela tem auxílio creche, né? Ela tem auxílio cuidador, e a gente vai engatinhando nisso aí. Ainda está muito longe de ser, né, a situação ideal, mas a gente tem buscado, né, dar mais liberdade para a mulher poder participar. Também, hoje em dia, com essa coisa de você fazer as reuniões online, de você poder ter, né, um congresso, você ter uma live, você ter um workshop online, isso facilita um pouco mais também para elas poderem participar. E na minha época não tinha isso. Bacana, Carmen. Bom, o setor petroleiro e energia, né, vive discussões importantes sobre privatizações, a gente acabou de falar aqui um pouco, transição energética, terceirização e condições de trabalho. Como que você avalia o papel do sindicato nesse cenário e quais debates pretende aprofundar durante a sua coordenação? Bom, essa questão da terceirização e de condições de trabalho, né, isso aí no pós-golpe foi muito aprofundado, né, a terceirização e a precarização das condições de trabalho. Em especial em Minas Gerais, nós constatamos no ano passado, após uma greve lá dos prestadores de serviço, que Minas tinha a pior tabela salarial do país. Foi uma greve grande que eles fizeram, 2.000 pessoas, acho que foi mais de uma semana de greve. Eles conseguiram o compromisso da Petrobras de, nos próximos contratos, igualar a tabela de Minas com a tabela do Paraná. Aí a nossa, que era a pior do país, vai equalizar com a do Paraná, que é um pouquinho melhor, mas ainda assim as condições de contratação da Petrobras, elas pioraram muito no pós-golpe. A FUP, assim como ela tem esse coletivo de mulheres, ela tem também um comitê do setor privado, que também une os trabalhadores do setor privado para discutir as pautas deles. E dentro da FUP, apesar de a gente não representar diretamente esses trabalhadores, dentro da FUP a gente tenta ajudar a melhorar, por exemplo, o formato dos contratos que a Petrobras faz com as empresas, né, subcontratadas, para dar uma proteção maior para esses trabalhadores. Linkando isso com privatização, a terceirização, ela, além de precarizar as condições de trabalho, ela facilita muito a privatização, porque ela dilui, né, ali os trabalhadores em categorias diferentes, sindicatos diferentes, eles têm bem menos força para lutar, e eles também não têm a segurança no emprego que nós temos. Então, uma unidade que é muito terceirizada, ela é muito mais fácil de você vender, de você privatizar. E o ano passado, nós até vivemos uma situação dessa com a PBio. A Petrobras planejou fazer uma parceria com uma empresa. Essa empresa teria mais de 50% das ações da PBio. A operação seria toda terceirizada e ela teria também a gestão sobre a PBio. Ou seja, seria praticamente uma privatização disfarçada, terceirizando tudo e fazendo a parceria, que aí nem a gestão seria nossa. Então, isso aí, numa possível troca de governo, para privatizar a PBio, seria isso aqui, ó, seria uma assinatura. Então, por isso que a gente busca frear a privatização e reverter algumas também, se for possível. Nós lutamos sempre pela primeirização e, no caso de não ser possível, de pelo menos contratos que deem mais proteção a esses terceirizados. Carmen, analistas avaliam que o movimento sindical brasileiro passa por transformações, né, e enfrenta desafios para dialogar, principalmente com as trabalhadoras mais jovens, né, os trabalhadores, mas as trabalhadoras mais jovens também. Como aproximar novas gerações da organização sindical e das lutas coletivas? Olha, nesse quesito aí, eu vou literalmente pedir ajuda aos universitários. Você sabe que o nosso sindicato, ele trabalha muito em parceria e interlocução com outros movimentos, né, com CUT, MST, EMAB, e também com movimentos da juventude, com movimentos estudantis,
Mulheres, com o Levante Popular da Juventude, UNE. E o que eu queria nesse mandato meu é me aproximar mais ainda e fazer projetos junto com eles, projetos que eles vão me ajudar, né? Projetos culturais que atraiam mais a juventude, porque para mim dialogar com a categoria mais nova, eu até dialogo, mas eu não tenho aquele chamariz, como trazer. Se eles vierem até mim, sento com eles, dialogo com eles numa boa, mas o difícil é trazê-los até nós. Então, um dos meus desejos é isso. Nós temos um espaço bom lá no nosso sindicato, promover eventos culturais, esportivos, que chamem a juventude para perto da gente, para a gente poder dialogar melhor. E aí, como eu te falei, vou pedir ajuda para esses universitários aí, porque, inclusive, eu adoro eles, adoro os estudantes, adoro estar no meio deles, eles são muito criativos, eles são muito abertos, e eles comunicam muito bem. Então, a ideia é fazer essa parceria aí para tentar atrair o público jovem, né, para o nosso sindicato, não só para o sindicato, para o movimento, né, de maneira mais geral, assim, que eu sempre digo, o Sindicato dos Petroleiros não é uma ilha, ele está sempre, né, em interlocução e apoia e é apoiado por vários movimentos sociais, né. E as mudanças geracionais, elas estão cada vez mais marcantes, né, o Carmen? Então é muito importante fazer essa troca, né, até para entender como que eles estão pensando e o sindicato poder absorver esses novos ares, né? Verdade. O Sindipetro de Minas Gerais, ele tem um histórico de participação em greves, campanhas salariais, mobilização em defesa dos direitos da categoria e do patrimônio público. Inclusive, acredito que você já participou de várias dessas também. Como equilibrar, na sua análise, Carmen, a tradição de luta do sindicato com os novos desafios do mundo do trabalho? Aí é justamente a questão que eu estava te falando anteriormente. A gente não pode, né, se fechar ali na nossa categoria petroleira, que se você for olhar para o mundo do trabalho em geral, nós estamos num lugar muito diferenciado e muito privilegiado. E a gente não pode olhar só para nós. A gente tem que olhar em volta e tem que se envolver e ter interlocução e apoiar e fazer parceria com todos os movimentos que estão aí hoje. É o MAB, é o MAN, é a MST, são os movimentos da juventude, negritude. Esse envolvimento e esse apoio a esses movimentos são fundamentais para a gente não virar apenas aquela casta privilegiada, né, que não se envolve nas outras questões da sociedade. Muito bem. Bom, Carmen, a gente está em ano de eleição, né? A gente sabe que ano de eleição são anos turbulentos, né? O Brasil agora vai ter eleição, principalmente presidencial, né? Que a gente vai enfrentar agora. E é uma eleição que vai ser marcada por debates sobre direitos trabalhistas. A gente conseguiu aí agora a aprovação da escala 6x1 por parte do Congresso Nacional, ainda falta o Senado. A gente também está discutindo soberania energética e o papel das estatais, né? A Petrobras tem um papel muito importante, principalmente na questão da transição energética. Como que você avalia o cenário político para a classe trabalhadora e qual a importância da organização sindical diante de uma possível campanha de reeleição do presidente Lula? Olha, para mim não é uma possível campanha. Para mim já está todo mundo, o meio sindical todo, já está aí, né, com essa campanha na mira aí, no seu horizonte. Porque a gente sabe que a outra alternativa seria terrível para o nosso país. A gente pode esquecer nossas estatais, nós podemos esquecer nossa soberania, nós teremos nossos recursos naturais todos entregues ao imperialismo, a nossa soberania também. E a classe trabalhadora, que já sofreu, né, alguns vieses muito fortes aí nos governos anteriores, né, com certeza a superexploração ia se aprofundar mais, e eu acredito que seria realmente desastroso para a classe trabalhadora. Então, nós temos, sim, todos os sindicatos que nos envolvemos muito nessa campanha, e é como você disse, não é só campanha pela presidência da República, é a campanha para o Senado, é a campanha para o Congresso, é a campanha para a Assembleia Legislativa de Minas, é a campanha para o Estado. Nós temos que nos envolver. Tem gente, eu não gosto de política. Não tem como não gostar, meu filho. A política manda na sua vida, manda no seu emprego, manda na sua saúde, manda na educação dos seus filhos, manda em quanto você vai pagar lá na bomba de gasolina e quanto você vai pagar o pacote de arroz. Então, não tem como não se envolver. E quem vai eleger
políticos progressistas é a classe trabalhadora e os sindicatos que organizam a classe trabalhadora, os sindicatos e outros movimentos, né? Então, eu acredito que vai ter um envolvimento muito grande, pelo menos o Sindipetro MG. A gente estava esperando passar só essa eleição local e já assim agoniado já para passar logo para a gente entrar aí na campanha, né, pelas eleições de outubro, que serão muito importantes para nós. Ótimo, Carmen, uma mensagem bem importante, né? Principalmente na questão da mobilização dos jovens, eles precisam também entender que essas decisões políticas interferem diretamente na vida deles, né? No futuro deles. Eu acho que o governo Lula deixou isso bem delimitado, como que essas decisões, elas podem virar da água pro vinho, dependendo de quem ocupa a cadeira presidencial e também a cadeira do Congresso, né? Tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Bom, agora, para deixar uma mensagem final aí, né, você obtendo esse sucesso de ter sido a primeira mulher eleita no Sindipetro de Minas Gerais, você já contou aqui um pouco da sua trajetória, do que pretende fazer enquanto coordenadora geral. Agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para outras mulheres trabalhadoras que desejam ocupar espaços de liderança política, sindical e social, mas que ainda encontram barreiras e resistência. Olha, como eu te falei, barreiras e resistências, elas sempre existiram. A gente enfrenta isso desde pequeno. O primeiro machismo que você enfrenta é dentro de casa, dentro da família. Então, a gente não pode se deixar intimidar, paralisar por essas barreiras. A gente vai com barreira com tudo. A gente tem feito isso sempre, mas a gente às vezes nem sente. Porque se a gente for olhar barreiras, a gente não sai nem de casa. Barreiras, né, elas existem para todos os lados. E nós temos que ir assim mesmo, com barreira, sem barreira, não tem alternativa. Também que busquem apoio de outras mulheres. Porque no coletivo a gente se sente muito mais forte. Eu, a princípio, quando me falaram em ser coordenadora dessa chapa, a minha primeira reação foi não querer, falar, não, eu tenho muito pouco tempo, eu não estou preparada. Quem me convenceu foram as mulheres da FUP, coletivo de mulheres da FUP. Falaram, você não está sozinha. Então, busquem apoio, busquem grupos de mulheres. Se não tem, organizem grupos de mulheres. Porque esse coletivo também ele não existiu sempre. Alguém precisou chegar lá e falar, não, mulheres, nós temos que nos organizar porque nós somos subrepresentadas e nós temos problemas específicos que só nós vamos resolver. Então, criem grupos de mulheres, vão para a luta, não se deixem intimidar, o machismo existe e ele quer te manter nesse lugar. O negócio é você não falar, não vou ficar. E é isso, vão para frente. Dificuldade a gente, né, como se diz, quem nasceu pobre já sabe o que é dificuldade. Quem nasceu pobre mulher, 2 vezes mais. Quem nasceu pobre, mulher e preto, e por aí vai, né? Então, mas a gente não pode deixar que isso nos detenha, né? A gente vai para cima das barreiras e vai derrubando. Devagarzinho a gente vai derrubando elas. Carmen, quero te agradecer imensamente pela entrevista, viu? Em meu nome, né? E em nome do Brasil de Fato de Minas Gerais também. Que você tenha uma boa sorte na sua trajetória enquanto coordenadora geral do Sindipetro de Minas Gerais. Eu agradeço também muito a oportunidade de poder conversar aqui com vocês. Gente, essa entrevista foi ótima, mas o Visões Populares de hoje fica por aqui. A gente agradece muito a participação da Carmen e na próxima semana tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam. Sempre às quartas-feiras no canal do Visões Populares no Spotify, na Rádio Autêntica Favela FM, no site ou no canal do Brasil de Fato MG no YouTube. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify ou pelo YouTube, comenta por aqui o que você achou desse episódio e não se esquece de compartilhar o episódio com os amigos e dar 5 estrelas para o podcast. Se você está ouvindo a gente pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer ouvir de novo ou quer compartilhar com os amigos, é só buscar Visões Populares lá no YouTube ou no Spotify. Acompanhe o Brasil de Fato Minas Gerais nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. E até lá! Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia.